Como é que você fala uma coisa dessas? Meu Deus do céu! Salve Maria, meus caros! Hoje eu decidi trazer um novo formato de conteúdo aqui para o meu canal, que é o de React. Eu fui dar uma pesquisada sobre o que se fala a respeito da história da Idade Média fora do nicho católico, e aqui no YouTube eu me deparei com um vídeo do pastor Rodrigo Silva falando sobre a Idade das Trevas, e é um vídeo antigo, mas que ainda está disponível no canal dele, tem quase 500 mil de visualizações. Então eu tomo como princípio, se é um vídeo antigo, mas que está ali no teu canal para todo mundo ver, é porque você não retificou nada, não quis fazer alterações, não mudou o que você pensava a esse respeito, por isso tem o mesmo peso de um vídeo atual. E no começo do vídeo ele fala sobre Constantino, a Igreja Católica, aquele lero-lero que a gente já cansou de escutar, e eu nem vou tratar disso, mas quando ele começou a falar da Idade Média propriamente dita, eu parei o vídeo e pensei, eu vou assistir isso pela primeira vez na íntegra, gravando um react e fazendo algumas considerações. Não preparei roteiro, não revisei assunto, não preparei nada, e para ficar até mais espontâneo, eu quero saber depois, no final desse vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo, se quer outros reacts, ou se talvez isso aqui você acha que não tem a ver com a proposta do História e Fé Católica. Bom, o vídeo então do Rodrigo Silva... Um evento, porém, muito significativo, ocorreu quase no final do V século. Foi em 493. Clovis I, rei dos francos, casa-se com Clotilde, princesa católica da Borgonha. Santa Clotilde da Borgonha. Mesmo permitindo que seus filhos fossem batizados, ele mesmo hesitava em abjurar a fé de seus ancestrais. Mas ele também viu a Igreja Católica Romana tornando-se o grande poder eclesiástico do presente e do futuro. Aí, é claro, se defrontou com a questão básica. Deveria o seu poder crescer em aliança com esse outro poder ou em oposição a ele? A resposta, é claro, foi positiva, e à semelhança de Constantino, Clovis também resolveu fazer firme aliança com o bispo de Roma. Ele mesmo terminou sendo batizado no Natal de 496, ele e 3.000 de seus soldados, pelo bispo Remídio de Reims, que proferiu na ocasião as seguintes palavras: Inclina tua cabeça, ó rei, em humildade, adora o que havias queimado e queime o que havias adorado. O batismo de Clovis foi um marco de uma nova era, especialmente dentro da Igreja Católica Romana, tanto que alguns historiadores referem-se a ele como o fundador do Estado Católico. Depois de Clovis... Bom, vamos falar sobre Clovis e a conversão do rei dos francos. Eu até vou fazer um vídeo inteiro sobre isso mais adiante. Aqui o Rodrigo Silva, situando ali a interpretação pessoal dele, que eu já vou comentar, ele não está assim falando mentiras propriamente ditas. Só que ele está simplesmente omitindo o mais importante a respeito de Clovis. É como se eu fizesse uma biografia que fosse falar do Júlio Verne, contasse toda a vida pessoal, mas não contasse que ele era escritor. O Clovis era pagão, ele conseguiu um casamento arranjado com a princesa Santa Clotilde da Borgonha, que já era uma católica fervorosa. O Clovis não queria se converter. A princesa Clotilde, ela conseguiu batizar o filho do casal. A criança foi batizada, mas um tempo depois ela faleceu, o que já aumentou ainda mais no rei Clovis a resistência contra a ideia de se converter ao catolicismo. Ele teve então um segundo filho com Clotilde e ela suplicou que ele fosse batizado e o Clovis não queria, por causa até ele considerou que o falecimento prematuro do seu primeiro filho tinha sido um castigo dos deuses por conta da religião de Clotilde. Nesse contexto, ele, que era um grande guerreiro, soberano da tribo dos francos, em determinado momento o território dos francos acabou invadido por uma outra tribo, porque assim, os francos eles eram bárbaros germânicos, mas eles já tinham sofrido bastante influência cultural romana, o que até abriu um certo caminho para uma adesão ao catolicismo mais cedo do que o restante dos outros bárbaros. Os alamanos, eles não tinham tido essa influência romana, eles invadiram ali o território dos francos, o rei Clovis estava perdendo uma batalha, suplicava ali o auxílio dos deuses dele, mas não tinha resultado, então ele jogou a última cartada. Ele fez uma prece: ó Deus de Clotilde, se me der a vitória aí contra os alamanos, eu vou me converter e vou me batizar. E de fato, a partir desse momento, parece que os soldados francos eles tiveram realmente uma renovação na sua combatividade, conseguiram expulsar os alamanos
E fiel então à sua promessa, o rei Clovis, ele fez ali um catecumenato e foi batizado, como o Rodrigo Silva acabou de falar, na Catedral de Reims. Que, claro, era uma igreja muito simples naquele tempo, mas só de entrar naquela igreja, ver a pompa da liturgia, mesmo na igreja ali naqueles tempos tão antigos, ele perguntou para São Remígio: esse é o céu que você prometeu para nós? E o Rodrigo Silva aqui, ele faz uma interpretação que, por exemplo, o rei Clovis, que era um rei bárbaro, que vinha de uma cultura bastante simplória, discerniu de alguma maneira que o poder da Igreja Católica, que ele não queria se converter, era o poder que ia regir o futuro. Ele discerniu que a Igreja Católica, que naquele contexto, os francos foram os primeiros bárbaros. Clovis foi o primeiro rei bárbaro a se converter ao catolicismo. O reino franco foi o primeiro reino católico da história do Ocidente, né? Claro, evidentemente, após o Império Romano, que já tinha caído. Então, o Clovis, de alguma maneira, discerniu isso, sendo que os outros bárbaros ou eram pagãos ou já eram hereges arianos, e decidiu, por um jogo de poder, fazer uma aliança com o poder eclesiástico, e tudo por vis e mesquinhos interesses. Assim, é uma análise que, se você fosse descambar um pouco mais para o lado econômico, ia ser 100% marxista. Mas é uma análise assim, que abstrai por completo da ideia da graça, do auxílio sobrenatural, que o Espírito Santo toca os corações das pessoas para uma conversão verdadeira e sincera, e também toca o dos reis. O Rodrigo nem fala de Santa Clotilde, de todas, o longo apostolado que ela foi fazendo para a conversão do seu marido, até que finalmente então Clovis foi batizado e teve uma conversão que foi sincera. É claro que ao longo da vida o Clovis ainda cometeria crimes por causa da sua barbárie, mas, por exemplo, ele foi ouvindo a história de Jesus contada pelo arcebispo São Remígio, e ele ficou sabendo que Jesus, na compreensão dele, era um homem tão santo e tão bom, que de repente é preso e começam a bater nele. Ele falou: se eu tivesse lá com os meus francos. Aí esse tal aí de Pilatos e esse Caifás iam ver como é que se resolve uma injustiça. Mas o Rodrigo Silva faz tábula rasa de tudo isso. Havia muitos homens e mulheres sinceros na igreja de Roma, e isso é um fato. Mas também havia aqueles que lutavam pelo poder, confinando a glória do céu à autoridade terrena. Muitos, então, infelizmente, de maneira inescrupulosa, tomaram as rédeas da história em nome de Deus e ajudaram a escrever as mais horríveis páginas da história da humanidade, um período de trevas, também chamado de Idade Média. O mundo mergulhou num caos tão horripilante que só a descrição do dia a dia dos tempos da Idade Média causa horror a qualquer cidadão dos nossos dias. Se estivéssemos andando pelas ruas de Roma ou qualquer outra cidade ocidental do século IX, por exemplo, nos depararíamos com um mundo repleto de sinais e sons estranhos. As condições de vida seriam pavorosas e a felicidade seria a última coisa a se contemplar no rosto dos transeuntes. Os cidadãos seriam geralmente sujos, com no máximo 1 ou 2 banhos anuais, os cabelos compridos, ensebados e pouco penteados. Seus rostos normalmente trariam marcas cicatrizadas da varíola, e mesmo soldados ou os mais ricos teriam pouquíssimos dentes em sua boca. Cara! Como é que você fala uma coisa dessas? Primeiro, ele deu a entender que isso aqui é o padrão de toda a Idade Média, o pior período da história da humanidade, que já é um mito. Segundo lugar, ele tomou o 9º século como o espantalho para ele bater na Idade Média, né? Vocês podem ver que ele falou século IX. O que está acontecendo no 9º século? Renascimento carolíngio. E assim, meu Deus do céu, você vai falar que as pessoas na Idade Média não tinham dentes? É que nem eu falar assim, antes do Papa Francisco ser Papa, a meta da vida dele era proclamar a 10ª Cruzada. Como é que você vai refutar isso? Eu vou refutar dizendo que é uma idiotice. Mas a melhor refutação seria, se você está alegando isso, apresenta a sua fonte, apresenta a sua prova. Ele está dizendo que as pessoas não tinham dentes. Qual que é a fonte, qual que é a base? Não tem nada. É só clichê para distorcer a imagem de um período histórico de 1000 anos. E mesmo se ele estivesse especificamente falando aqui do 9º século,
Isso também é um absurdo. O nono século é a época de Carlos Magno, a época do Renascimento carolíngio. É uma época de renovação nas artes, na cultura. Então, é claro que ele nem sabe o que está falando. Ele jogou nono século, podia falar no século XII. Porque não aprofundou o assunto. Ele simplesmente pegou a Idade Média como um bloco de 1000 anos para falar é o período da Idade das Trevas. Perguntar para ele quem veio antes, Carlos Magno ou São Luís IX, tenho minhas dúvidas se ele vai saber responder. Mas vamos lá. Até a vida de um castelo seria menos confortável que um hotel moderno de quinta categoria. Construídos de pedra e geralmente cercados por água, eles quase não tinham janelas para se proteger de ataques inimigos. O ambiente interno era lúgubre, sem banheiros. As camas repletas de pulgas e percevejos. Os castelos não tinham banheiro, eles tinham fossas onde a pessoa fazia as necessidades e aquilo ia para fora do castelo. Você dizer que as pessoas dormiam em camas com percevejos, com piolhos e não faziam nada para limpar eventualmente essas camas, isso assim vai contra o mais elementar bom senso. Quer dizer que uma cultura que é capaz de construir um castelo em pedra, porque ele está mencionando esses, não vai ser capaz de limpar as camas para remover percevejos, isso é risível. Risível. Ainda mais que, concomitante à construção dos castelos, nós temos a construção das grandes catedrais. Isso aí já é obra do século XIII. Então, aquela civilização que produziu as catedrais góticas, que produziu aqueles vitrais que hoje, fazer vitrais como se fazia na Idade Média, as pessoas não conseguem. E ele vai me dizer que eram pessoas ignorantes, supersticiosas e sujas? Francamente. Em propriedades rurais da França e da Inglaterra, havia ainda uma prática terrível na qual os senhores feudais reivindicavam a ius prima noctis, ou direito à primeira noite. Sabe o que significava isto? Ele teria direito a ter relações sexuais com a noiva do servo na noite em que ele se casou. Isso é um mito. Isso aqui realmente é mentira. Tem coisas que assim, que ele falou e que eu tô dizendo, ó, isso aqui ele distorceu, isso aqui ele pegou um caso específico, isso aqui é mentira, tá? Eu até vou deixar, tem um link no canal do Lancaster, o Lucas Lancaster ele vai, mês que vem, o Lancaster vai fazer um curso gratuito tratando de lendas negras medievais e que ele vai apresentar esse tipo de coisa ali, desmistificando, né, essas barbaridades que se comentam em nome da Idade Média. E assim, o canal do professor Lucas Lancaster é um dos poucos que eu recomendo sem fazer nenhuma ressalva, porque eu sei que realmente o conteúdo é muito bom e é confiável. Eu vou até deixar no primeiro comentário fixado e num card nesse vídeo o link para quem quiser se matricular gratuitamente para assistir esse curso sobre lendas negras medievais. Eu já conversei com o Lancaster e ele me mostrou até os bastidores, né, desse curso, então eu realmente posso atestar que vai ser muito bom. E como eu disse, é gratuito, então quem quiser assistir, se inscreve pelo link que está aqui no comentário fixado e no card. E eu sei que no canal do Lancaster tem um vídeo desmistificando essa história da primeira noite, que isso é mentira. Tem coisas que o Silva distorceu, mas isso aqui é mentira mesmo, gente. Neste mundo de miséria, a esperança do povo vinha, é lógico, da igreja, das promessas de uma vida melhor no céu, com uma mansão de ouro, um banquete farto e o fim de todo o sofrimento. Se você pegar tudo aquilo que Karl Marx escreve a respeito da religião ser o ópio do povo, a religião é como um instrumento para alienar as classes trabalhadoras a fim de que elas não reivindiquem nessa terra os seus direitos com a esperança de uma vida melhor fora desse mundo. Se pegar Feuerbach e Marx, eu acho que o Rodrigo Silva é marxista. Porque essa acusação os marxistas fazem genericamente contra todo o cristianismo e até em certo sentido contra todas as religiões. Então, isso aqui também é um clichê, propaganda comunista que esse pastorzinho está repetindo. Pois a igreja não permitia que o povo tivesse acesso a elementos mínimos da formação digna humana, como por exemplo, a cultura e o conhecimento. Para eles, a ignorância e o analfabetismo eram apenas um instrumento para intensificar a fé do povo, mas não a fé num Deus verdadeiro, e sim nos dogmas, na superstição, na tradição da igreja. Cala a boca! Agora, meu Deus do céu, isso aqui é para acabar. Isso aqui é para acabar. Ninguém fez mais pela educação na história da Europa do que a igreja. Se você pega as grandes catedrais góticas, você vê que
Principalmente eventos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento estão a todo momento retratados nos vitrais, retratados em imagens, e o clero fazia pregação para o povo. Meu Deus, é só você pegar, nós temos aqui, fonte primária, pega os sermões de Santo Antônio. Santo Antônio foi canonizado e nomeado por Pio XII doutor da igreja por causa dos seus sermões que ele fazia para todo mundo, inclusive para os não católicos, que eram os hereges cátaros e albigenses da sua época. Rodrigo Silva sabe que Santo Antônio fazia essas pregações? Eu estou dando um exemplo. A Idade Média é uma época de grandes pregadores, São Vicente Ferrer. São Vicente Ferrer era um pregador tão eloquente que as pessoas o aclamavam. Ele ia para uma cidade, o povo já ia seu caminho esperando ele. Quando ele ia para uma outra cidade, o povo acompanhava São Vicente Ferrer até metade do caminho. Quando chegava na metade do caminho, o povo da outra cidade já estava esperando para ouvir a pregação dele. Então você quer me convencer que as pessoas não ouviam falar sobre a religião verdadeira, Sr. Rodrigo Silva? Porque ele fala, tradição, porque ele é protestante. Então veja, só para deixar uma coisa bem clara, eu não estou aqui com a intenção de, eu vou dizer que o Rodrigo Silva está mentindo porque ele é adventista e eu sou católico. Não. Ele se apresenta como historiador e está contando mentiras a respeito de um período histórico no qual a Igreja Católica guiava as nações da Europa. E eu levanto ponto de interrogação: será que assim como os iluministas, será que assim como os marxistas, será que assim como os renascentistas, o Rodrigo Silva está fazendo essa retórica contra a Idade Média, baseada em mentiras para atacar a imagem da Igreja Católica? E nesse caso, a sua imparcialidade como historiador não existe. Milhares morreram ouvindo o nome de Cristo sem jamais contemplarem sequer um exemplar da Bíblia Sagrada ou conhecer o verdadeiro Deus e a sua obra de salvação pela humanidade contidas neste livro. Essa era realmente uma religião de ópio e alienação, bem aos moldes da crítica de Karl Marx, mas não era, relembremos, a verdadeira religião da Bíblia. Contudo, esse quadro vai mudar. Os novos tempos terão um reavivamento da fé que certamente foi proporcionado pela própria providência divina. Agora existe providência, né, Silva? Por 1000 anos Deus abandonou sua igreja, agora, quando vai chegar Lutero, Calvino e Zwinglio, agora vai ter providência, né? Como eu acabei de falar, as catedrais eram bíblias de pedra e o povo tinha noção e amava a Sagrada Escritura. Antes de Lutero, nós já temos várias traduções da Bíblia para o vernáculo. O que a igreja proibia eram traduções distorcidas e mentirosas, mas nós já tínhamos traduções para o francês, para o alemão, para o tcheco, para o galego. Então, é só para ele vai dar a entender na segunda parte desse vídeo, eu presumo, porque eu não assisti, que Lutero colocou a Bíblia na mão das pessoas, mas de antemão eu já mostro que isso é uma mentira. Então assim, gente, eu acredito que esse vídeo já vai ficar longo demais, então teria muita coisa ainda para dizer. Eu vou encerrar por aqui, mas eu até pergunto para você se você gostou desse formato novo de React, se você quer que eu traga mais vídeos nesse estilo aqui no meu canal, ou se talvez você acha que isso aqui não vale a pena, é muita asneira o que ele está falando e melhor nem comentar. Então deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito desses reacts. Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Talvez por essa mescla de sofrimento e ignorância, as pessoas pareciam muito mais velhas do que seriam na realidade. Veja, se você encontrasse uma moça de 17 anos, por exemplo, ia se espantar com a sua aparência de 50 anos ou mais. Vocês querem uma parte 2? Deixa nos comentários.